Esta semana nós celebramos a Páscoa e a Páscoa é um momento crucial para todo cristão, né? A Páscoa, ela representa um momento histórico em que Moisés, ao sair do Egito, ele havia pedido ao faraó, né? Havia dito ao faraó que era vontade de Deus que o povo saísse do Egito. Moisés, ao sair do Egito, ele havia pedido ao faraó, né? Havia dito ao faraó que era vontade de Deus que o povo saísse do Egito, né? E o faraó nega, né? Peremptoriamente diz que não, que o povo não sairia. E então é quando Deus manda algumas pragas para o povo do Egito, né? Entre essas pragas, a última delas seria a morte dos primogênitos. E então Moisés, né, sob a orientação de Deus, ele fala para os judeus que marcassem todas as portas com o sangue de cordeiro. Assim a morte passaria pelas casas dos judeus e os pouparia. Então, para lembrar esse período, é que os judeus então celebram a Páscoa. Pois então, era mais ou menos este período em que estava celebrando a Páscoa e Jesus Cristo foi para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, ele foi primeiramente no templo, né? E ali no templo ele teve já de cara uma ação de impacto. Quando ele chega, ele vê os mercadores, alguns mercadores, né, comercializando na entrada do templo, e ele então, com o chicote em mãos, ele joga as bancas de mercadoria fora e vira aquilo tudo, e ainda chama a atenção daquele povo, dizendo que a casa do pai dele não era uma casa de comércio, né? Que eles estavam fazendo daquele lugar um covil de ladrões, né? Um lugar de comércio, e que não deveria acontecer aquilo. Então ele já começa com ações de impacto. Cristo era assim, né? Cristo ele sabia qual era a sua missão nessa terra. Ele era uma pessoa diferente. Aí muitas vezes a gente pensa, né? O que representa ser diferente no mundo de iguais? Muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes somos pessoas diferentes e às vezes passamos por maus pedaços porque nós não somos iguais aos iguais, né? Somos diferentes. E Cristo, ele era assim. Às vezes nós somos discriminados, nós somos rejeitados porque nós somos diferentes. Cristo, ele era diferente sobre todos os aspectos, e ele sabia disso. E ele não mudava, e ele não buscava ser igual só porque a maioria era igual. Ele era diferente e ponto. Ele sabia as coisas que ele defendia e ele não cedia, né, às vontades da população só porque a maioria queria que fosse daquele jeito. Ele sabia por que ele estava ali, qual era a missão. Então, é nessa hora que a gente para pensar, nós como somos? Muitas vezes ficamos um pouco reprimidos ou um pouco revoltados, até insatisfeitos, porque não somos aceitos ou somos discriminados. E, bom, muitas vezes nós devemos ter consciência tranquila e não desejar que as pessoas nos olhem como iguais se os nossos pensamentos são diferentes. Se não estamos fazendo mal a ninguém, então por que temos que ser como todo mundo? Cada um, e cada pessoa tem que ser feliz daquela forma como ela se sente bem, né? E Cristo, ele era uma pessoa muito diferente. Tão diferente que a segunda ação de impacto que ele teve foi entre os doutores da lei. Ele dizia que ele era o Filho de Deus. Opa! Isso já deixou os doutores da lei revoltadíssimos, né? Como que pode um cara chegar aqui e ter essa ousadia de falar que era um Filho de Deus? Pois isso foi o que ele fez. Ele chegava e era um filho de carpinteiro, mas ele não se omitia, ele não se escondia só porque estava entre os doutores da lei. Ele olhava para eles nos olhos e dizia: eu sou o Filho de Deus, quer vocês queiram ou não. E isso então vai culminar com os ataques que esses doutores da lei, que esses fariseus e entre outras pessoas, pois vão atacá-lo e vão levá-lo à morte, né? Mas ele era uma pessoa diferente. Quando ele chega em Jerusalém, inclusive, né,
ele já tinha muitos seguidores. E por isso eles buscam um burrinho, né? Eles sentam no burrinho, eles colocam folhas de galhos de árvores, né? Na entrada dele a Jerusalém, porque ele já estava sendo conhecido como o Jesus de Nazaré, né? E isso deixava muitas pessoas incomodadas, né? E é interessante essa passagem, né? Bom, mas aí então, naquela semana, ele vai ter vários encontros com os apóstolos, né? Os 12 apóstolos. Inclusive a cena, né, da Santa Ceia é bem emblemática nesse período, porque naquele momento é quando ele vai orientá-los, ele vai dar as últimas instruções para eles, né? É naquela semana da Páscoa, né? E aí ele vai falar para eles tudo o que vai acontecer. Ele sabia tudo o que ia acontecer, ele sabia que ele ia ser traído, ele sabia que um apóstolo ia negá-lo, ele sabia que ele ia acabar sendo crucificado, ele sabia tudo, né, todas essas coisas. Então ele vai reunir, né, os apóstolos e vai orientá-los e vai explicar o que iria acontecer com ele, né? E por isso essa semana da Páscoa é muito importante, porque ele orienta os apóstolos dele naquela ceia chamada a Última Ceia. Ele alerta inclusive, né, aos apóstolos sobre algumas coisas que iam acontecer ali. Ele fala que Pedro ia negá-lo 3 vezes, ele fala que entre eles havia um traidor, ele já sabia de tudo, né? E saindo daquela ceia então, ele se retira com os apóstolos para orar a Deus. E naquele momento então ele fala para eles: olha, vocês fiquem aqui, que eu vou me afastar um pouco para orar. Ele se afasta mais ou menos uns 30 metros. Eles estão num lugar chamado Getsemane, o jardim do Getsemane. A palavra Getsemane significa prensa de azeite, né? Por que esse nome? Porque ali havia muita plantação de olivas, né? De pés de olivas, e havia prensas de azeite ali no lugar. E Jesus Cristo gostava desse lugar para se retirar, para né, fazer suas orações. Então esse nome é chamado Getsemane devido a essa prensa de azeite, né, que existia ali. E aí ele vai para orar, e nessa oração então ele oferece ao Senhor a vida dos seus apóstolos, né? E as Escrituras relatam bem claramente o que aconteceu, né, sobre essa oração que ele fez, né? E eu gostaria de ler porque é muito emblemática, tem um símbolo muito grande essa oração. E ele fala assim: olha, ele estava com os apóstolos, ele diz, e quando chegou àquele lugar, né, o Getsemane, ele disse aos apóstolos: orai para que não entreis em tentação. E ele se afastou deles cerca de um tiro de pedra, né, que vale mais ou menos 30 metros, e ele postou-se de joelhos e orava: Pai, se queres, passa de mim este cálice, porém não se faça a minha vontade, senão a tua. Ele naquele momento era um humano como qualquer um de nós, porque naquele momento ele deseja que aquilo não acontecesse. Ele sabia que ia ser duro aguentar, mas ele, como um ser humano, ele fala com Deus: se é possível, faça com que eu não passe por isso, né? Todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. E ainda fala as Escrituras que apareceu um anjo do céu que o consolara, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Você já imaginou o que significa suar por todos os poros do seu corpo, suar sangue por todos os poros do seu corpo? Cientificamente é impossível um homem normal passar por isso, né? Suar sangue pelos poros do corpo. Naquele momento então, de acordo com o plano de Deus, ele se oferece para tomar sobre si todos os pecados da humanidade. Todos os pecados, não importa quem seja, tanto aquelas pessoas que acreditam nele como aquelas que não acreditam, não importa. Aquelas que zombam, aquelas que... não importa. Ele aceita tomar sobre si os pecados de toda a humanidade, desde que a gente se arrependa, né? Desde que a gente o aceite como filho de Deus e se arrependa dos nossos pecados. Ele se ofereceu para tomar sobre si, e fazendo assim, nós somos restituídos ao estado inicial de pureza, né? E somos livres das nossas imperfeições
e dos nossos pecados. Por isso ele suou sangue por todos os poros do corpo. Muitas pessoas nesse período celebram a crucificação, mas a crucificação foi o que culminou, né, essa dor, esse sacrifício dele. Claro, foi o final, foi o que culminou, mas o lugar onde ele sofreu mais não foi na cruz. O sofrimento maior foi exatamente no Getsemane, quando ele sua sangue por todos os poros do corpo. Pilatos, ele era o responsável, ele era arrecadador de impostos e ele tinha que manter a ordem. E ele então queria ficar bem com as pessoas, né? Com a turba que estava ali, com os líderes que estavam ali, com os doutores da lei que estavam ali. E ele então leva Jesus Cristo para fora. Embora o inquérito de Pilatos considerasse Jesus sem culpa quanto à acusação que lhe imputavam, os líderes dos judeus haviam incitado a multidão a que destruísse Jesus. Temendo uma demonstração do populacho, Pilatos cedeu ao clamor que pedia que Jesus fosse crucificado e pronunciou a sentença de morte. E assim, Jesus foi executado pelo costume brutal dos romanos, a crucificação. Pouco depois, naquela tarde, ele voluntariamente entregou seu espírito, quando ele diz: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Ele voluntariamente entregou o seu espírito a Deus. Estava consumado. E as pessoas então, muitos celebram a sua morte. Mas a Páscoa não é a celebração da morte. Pelo contrário, a Páscoa é a celebração da vida. Porque logo após a morte de Jesus Cristo, ele morre, ele é sepultado, e logo após a morte, no primeiro dia da semana, ele ressuscita. A gente celebra a ressurreição de Cristo. E aí é que está a coisa mais importante para a nossa vida. Porque quando Jesus Cristo ressuscita, ele rompe, ele quebra com todas as ligaduras da morte, ele vence a morte e ele dá a todos os homens o direito de ressuscitar. A ressurreição é uma dádiva que vem dele gratuitamente. Não importa se você é crente, católico, espírita, agnóstico, ateu, não importa. Você nasceu, você tem o direito de ressurreição. É uma dádiva gratuita. Você não precisa fazer nada para você ressuscitar. Isso é gratuito para você. Ele deu gratuitamente para todos nós a ressurreição. Por isso é importante a gente entender esse momento em que ele se oferece. E aí, após a morte, onde eles levam ele para o sepulcro, porque como ele foi crucificado e era a época da Páscoa, os judeus não queriam que o sábado pascal fosse celebrado com alguém crucificado. Então eles mandam ele tirar ele de lá e dão para Maria, e os outros seguidores dele, e eles levam para o sepulcro. E ele então vai ser sepultado no sepulcro, para que o sábado pascal não tivesse ninguém preso lá na cruz. No primeiro dia da semana, uma mulher, é interessante isso, foi Madalena, a primeira pessoa que resolve ir ao sepulcro para visitá-lo, E quando ela chega lá, a porta do sepulcro, a pedra que tampava o sepulcro estava deslocada, e ela então vê Jesus Cristo e ela vai tocá-lo, e Jesus Cristo então aparece para ela e fala: não me toques, porque ainda não subi a meu Pai. Na verdade, é porque ele tinha um sentimento muito forte por Madalena, e ele não tinha estado com o Pai, então ele fala: não me toques ainda, porque eu ainda não subi a meu Pai. Mas ali ele está como ser ressurreto, então ele já não estava mais morto. Então a Páscoa, ela celebra a vida e não a morte de Cristo. Mas muitas pessoas celebram a morte, mas na verdade a Páscoa não é morte, a Páscoa é vida, é ressurreição, é um direito, uma dádiva que foi concedido a todos os homens. Bom, então esta é a mensagem que eu queria deixar com vocês nesse dia da Páscoa. A importância de celebrar a Páscoa com alegria, celebrar a Páscoa é tipo Jesus Cristo.